Olá, o Invista está de volta, hoje falando aqui com Paulo Cerizola, que é restaurador de equipamentos eletrônicos antigos e vem aqui contar para nós, né, essa experiência, né, de ter trabalhado em grandes empresas, grandes corporações. Agora fez a opção de uma qualidade de vida e fazer o que gosta com prazer e viver disso, né, Paulo? É uma experiência, te fez mais feliz? Como é que é talvez não seja o mesmo nível de retorno financeiro, mas a qualidade de vida é uma coisa boa para a pessoa focar também? Sim, também. A gente faz o que gosta, né? Na verdade, hoje eu me dedico a isso. Na verdade, eu sou um autônomo, dependo disso hoje exclusivamente para viver. Então é um processo. Eu preciso estar sempre captando coisas, comprando coisas quebradas e gerando clientes que queiram restaurar. Então vivo disso. Agora, é lógico que alguém queira começar, no início é difícil, porque você tem uma estrutura, você trabalha numa grande empresa, alguns itens que você vai sentir falta de, mas em contrapartida a boa supera a ruim. Certo, certo. E assim, como nós falamos, deu start, gostava, estava preparado. Para a pessoa empreender, ela tem que ter um conhecimento mínimo do seu empreendimento, do que pretende, do ramo de atividade, tem que gostar muito, como você falou, fazia por hobby, não é? E tem que criar as condições. Você se preparou por um bom tempo, fez a sua poupança para iniciar o negócio, né? Então é muito interessante. E você pode perceber que todo o ramo de atividade humana funciona mais ou menos desse jeito, né? O empreender, ele está dentro de todos nós, né? Eu acho que a gente precisa continuar vazando. O povo brasileiro, nós somos um dos povos mais empreendedores do mundo, segundo o levantamento do Sebrae, se não estivermos em primeiro. Até porque nós fomos obrigados a aprender isso, né? Porque tantos desmandos de governos, tantos planos econômicos que nós passamos, nós temos uma carga tributária de quase 40% do que se produz. É terrível, né? Então nós trabalhamos praticamente até maio para pagar imposto. Nos obriga a sermos mesmo criativos e empreendedores. Mas não vamos falar só dessas coisas negativas, da política, dos governos, vamos falar de coisas positivas, de quem faz mesmo, né? Que somos nós que geramos aí a economia, né, Paulo? Você estava me dizendo das ondas, das saudades, né, de ouvir, ligar aquele rádio, aquela chiadeira, era o de ondas curtas, né, que você pegava outros países, né, tinha recepção de outros países. Exato, eram rádios de válvulas, são ainda, né, no nosso caso a gente traz eles à vida. Eles pegam ondas de outros países, que são as ondas curtas, que você pode pegar uma emissora da Europa com facilidade à noite, né? E tem as emissoras de amplitude modulada, que seria a AM, que é as nossas rádios aqui, que nós temos em Osasco e na capital. Agora, eles, por serem a válvula, eles sofrem algum tipo de interferência que hoje a modernidade implica em colocar dentro do rádio. Por exemplo, as lâmpadas fluorescentes, elas interferem de modo bruto dentro de um rádio a válvula. Um computador ligado ao lado de um rádio a válvula também interfere, mas a gente explica para a pessoa, olha, então você, quando quiser ouvir um rádio a válvula, desliga teu computador e usa uma luz comum. Aí é possível a pessoa ter um êxito na escuta, né? Certo. E assim, Paulo, hoje o nosso céu, se a gente olhar para cima, a gente não consegue enxergar nada. Mas ali passam milhões de informações por segundo. Sim. As ondas de rádio, tem alguma interface ou interferência da internet, disso tudo que trafega no ar? Então, essas interferências, elas acabam, por exemplo, interferindo nos rádios, tanto no FM, nós temos também emissoras piratas, por exemplo, que transmitem, acabam interferindo no rádio, mas ainda com a potência das emissoras e tudo mais, é possível ouvir, sim,
o rádio tranquilo, sem problema. E você falou à noite exatamente porque deve ter menos atividade, Isso. alguma coisa do tipo? À noite a explosão solar, que a gente chama, ela vai mudando devido ao fuso horário, entrando à noite. Então o que acontece? As interferências também diminuem, as fábricas desligam seus aparelhos. Então é possível à noite você captar ondas de rádio de outros países, em ondas curtas, tranquilo. Dependendo da tua localidade, né, onde você mora. Muito legal. Paulo, agora como é que é a rotina de um restaurador de equipamentos eletrônicos antigos, né? Quanto tempo você fica ali na sua bancada e você tem uma programação, porque você tem lá o seu ateliê, a sua oficina, e você, se deixar, talvez você passe a noite inteira, né? Tem que criar uma rotina. Como é que é essa rotina? Esse é um detalhe importante, até mesmo para quem for começar a trabalhar, por exemplo, trabalhar em casa, né? A pessoa tem que determinar horários, por exemplo. Se deixar, por exemplo, eu ficaria lá até de madrugada, trabalhando dia e noite com o aparelho, porque a gente gosta disso, também depende disso. Mas você tem que estabelecer horários, porque senão você deixa de ir no médico, deixa de ir no dentista, lavar teu carro, e porque você tem que consertar um aparelho. Então, no início eu até não tinha essa programação, mas fui adquirindo. Hoje eu tenho, por exemplo, uma cronologia de aparelhos que entram, explico para o cliente, olha, antes do seu tem um outro na frente, você aguarda, eu vou acabar e vou começar o teu. Porque senão você se perde, isso é importante, você ter uma doutrina de tempo e se organizar, porque senão... Então eu tenho um dia que eu vou comprar peças em São Paulo, tem um dia que eu vou atrás de aparelhos em bazares, em eletrônicas, atender clientes, tudo tem que ter um tempo, senão você não consegue. E parte desse tempo você dedica, você falou em atender clientes. O cliente ele te liga e você vai atendê-lo, às vezes, até em domicílio mesmo. Isso, exatamente, como era antigamente, porque alguns rádios são muito grandes, então a gente tem que ir a domicílio, fazer um estudo, ver se é possível consertar no local, que normalmente não é. Então o que a gente faz? Retira o miolo do rádio, o chassi, e traz para a oficina, para evitar o transporte do móvel, né? Muito bem. Bom, estamos falando com Paulo Cerizola, que é restaurador de equipamentos eletrônicos antigos, rádio, vitrola, e tem aí, nós vamos falar no próximo bloco. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já.